Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós vamos aprender hoje um conteúdo de história. Que conteúdo é esse? Nós vamos falar sobre a pesquisa sobre os povos antigos. Bom, como é possível saber como viviam os primeiros povos que habitavam na nossa terra? Sabe que aquela sociedade era organizada, como a gente sabe a cultura daquele povo, como a gente sabe como que eles se vestiam, como que eles falavam. Bom, nós sabemos isso através de documentos, tá? Os historiadores tentam descobrir, por meio da análise de documentos, como era a vida dos primeiros grupos humanos que habitaram a Terra. Bom, mas que documentos são esses? O que os historiadores usam para identificar esses povos? Para os historiadores e arqueólogos, os documentos podem ser registros escritos ou outras fontes, como pinturas, vestígios em rochas, ruínas. Porque, olha só, aqueles povos antigos, eles naquele tempo, não existia escrita, tá? Então, para os historiadores, tudo que é do passado, todos os vestígios, são documentos que eles podem trabalhar para descobrir como viviam essas pessoas. O nome que nós damos à ciência que estuda a vida e a cultura desses povos antigos através de vestígios arqueológicos é a arqueologia. Tá? O nome dessa ciência, o nome das pessoas que trabalham são arqueólogos, tá? E através da arqueologia que eles estudam esses documentos, como eu já havia falado, para poder descobrir como viviam essas pessoas. Nós tivemos um período, nós nomeamos, na verdade, os historiadores nomeiam esse período como pré-história. Por quê? Porque nós nomeamos de pré-história o período anterior à invenção da escrita. Ou seja, antes da escrita ser inventada, o nome desse período é pré-história. Então, os fósseis, assim como objetos e pinturas rupestres, são as principais fontes para o estudo dos grupos humanos que viveram nesse período. Por quê? Foi o que eu falei, não existia escrita. Então, nós vemos muito em filmes até cavernas com aquelas pinturas. O nome dessas pinturas são pinturas rupestres, fósseis, tá? Fósseis das pessoas, dos animais que viviam. Então, os arqueólogos estudam tudo isso, porque eles não têm documentos escritos. Eles não têm nada assim, nenhum documento para ler. Então, eles precisam analisar tudo isso. De novo, o nome desse período anterior à escrita é denominado pré-história, tá? Há cerca de 12 mil anos, nenhum dos grupos humanos que viveu na Terra, nas terras que hoje formam o Brasil, conhecia ou tinha um sistema de escrita. Mas os pesquisadores descobriram, por exemplo, que eles faziam pinturas para representar os animais que caçavam e outras atividades, como danças e rituais. Foi o que eu falei, essas pinturas em cavernas não são em cavernas, eles desenhavam até mesmo em outras partes. E os historiadores descobriram que essas pinturas mostravam como eles viviam. As pinturas eram feitas em grutas ou em paredes rochosas, com os próprios dedos ou usando gravetos e folhas. Tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, são os vestígios deixados pelos povos antigos que nos ajudam a conhecer a sua história. Aqui na página 42, vocês vão fazer o seguinte. Imagine que você é historiador ou arqueólogo e encontrou os vestígios abaixo. Os vestígios abaixo, são essas pinturas, essas pinturas aqui, essa pegada e esse vaso.
Observe com atenção as imagens e depois escreva uma legenda explicando aquilo que você constatou. Ou seja, vocês vão olhar a imagem e vão ver o que está representado nela, o que vocês imaginam que seja aquilo. E a partir disso, vocês vão escrever uma legenda falando sobre, tá? Agora que nós falamos do período anterior à escrita, nós vamos ver como a escrita foi importante, a criação da escrita foi importante para o estudo da história. Com a invenção da escrita, o ser humano passou a registrar um número cada vez maior de informações. A escrita cuneiforme foi o primeiro sistema de escrita humana. Ela foi desenvolvida na Mesopotâmia por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, a escrita cuneiforme foi a primeira escrita desenvolvida, tá, pelos seres humanos. Nós ainda temos os hieróglifos egípcios e o sistema de escrita suméria, que são outros exemplos de sistemas de escrita. Com o passar do tempo, o ser humano foi aprimorando sua maneira de se comunicar por meio de símbolos até chegar aos formatos mais elaborados, como o nosso alfabeto atual. Bom, hoje nós temos o nosso alfabeto, mas ele nem sempre foi assim. Olha só, o nosso alfabeto surgiu com a evolução do sistema greco-romano, que por sua vez incorporava alguns sinais criados pelos fenícios. Ele é chamado de alfabeto latino e nasceu na Península Itálica, por volta de 6 séculos antes de Cristo. Hoje é utilizado em quase todos os países ocidentais. Então, hoje, quando nós fazemos o nosso alfabeto, A, B, C, D, há muito tempo atrás, ele não era dessa forma. Ele foi evoluindo, até chegar na forma que nós conhecemos hoje. Só que nós já falamos da pré-história, falamos da criação da escrita. E nós vamos para uma tradição que aqui no Brasil, na época dos indígenas, era muito importante. É a tradição oral. Os indígenas, assim que o Brasil foi descoberto, eles não tinham nenhum tipo de escrita, eles não escreviam. Eles apenas contavam uns aos outros o que acontecia, as tradições, as lendas. A tradição oral ainda é muito importante hoje. Por quê? Vocês já ouviram algumas histórias dos seus avós, vocês vão poder passar essas histórias para os seus filhos. Então, a tradição oral é um meio de registrar todos esses costumes de um povo, de pessoas que querem passar ensinamentos, tá? Nós temos aqui no livro, na página 46 e 47, algumas lendas. São lendas indígenas e africanas, que lenda é uma tradição oral, são histórias contadas de um povo. Vocês podem ler essas lendas para se aprofundar mais, tá bom? Nós vamos aqui para a página 48. Vou explicar a atividade. Tá assim no número 1. História é dividida em períodos. A que período corresponde à pré-história? Eu expliquei isso. A que período corresponde à pré-história? É o período em que a escrita ainda não tinha sido desenvolvida. No número 2, vocês vão ler o texto que está aqui proposto para responder essas perguntas como verdadeiro ou falso. No número 3, vocês vão observar essas duas imagens e vão fazer o seguinte: na sua opinião, qual a diferença entre transmitir informações por meio de desenhos ou por meio de palavras? Para vocês, tem alguma diferença? Tem alguma diferença em escrever as informações ou passar oralmente? E no número 4, qual é a importância da tradição oral para a história? Por que a tradição oral foi importante para esses povos, como eu falei, os povos indígenas e até mesmo africanos? Bom, crianças,
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história, tá? Beijos e estou morrendo de saudades. Tchau!